Olá, como vai? Tudo bem? Estamos aí de volta com o nosso programa Pastor Daniel Entrevista, versão 2018. E é uma alegria poder ter esse contato com você novamente e que Deus nos abençoe nesta caminhada. Hoje, neste primeiro programa do ano, eu tenho o imenso prazer de receber o pastor William Quintela, além de pastor, meu amigo. Fizemos uma parte do curso teológico juntos, né? E sempre foi uma bênção na minha vida. E ele está aqui hoje para conversar sobre Jesus, sobre igreja, sobre treinamento, sobre formação teológica, importância, porque o pastor William também é diretor no Seminário Batista Teológico do Estado de São Paulo, não é? Então, além de ser pastor da Igreja Batista aqui do Jardim Bela Vista, em Bauru. Então, é um prazer para mim receber o meu querido amigo e pastor William. Tudo bem, pastor? Tudo bom, pastor Daniel. Um abraço, viu? Foi uma alegria você aceitar o nosso convite de estar aqui abrilhantando o nosso programa nesse dia. Tá bom? Como é que está? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Quero dizer que a alegria é minha de poder estar aqui com você. Então, diante daquilo que é o teu ministério, a tua vida, não é? Eu quero levar aos nossos participantes aqui do programa algumas informações que eu acredito que sejam muito valiosas, não é? Toda a sua experiência cristã, de formador de pessoas. Então eu quero algumas perguntas para enriquecer a fé dessas pessoas e trazer clareza a elas, não é? Então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para ti, pastor, é: qual a importância do estudo teológico para a igreja? A preparação para se exercer o ministério pastoral, isso de fato tem importância no contexto atual da nossa igreja? Essa pergunta ela é muito relevante. Isso não é simplesmente uma retórica, ela é relevante de fato, né? Por que a relevância dessa pergunta? Se nós formos observar no surgimento da igreja, o Senhor Jesus comissionou os discípulos, e alguém pode dizer, mas eles não tiveram treinamento teológico. Veja, eles não tiveram treinamento teológico do ponto de vista do modelo atual, formatado, dentro de tudo isso que é o resultado, um processo histórico do estudo ao longo dos séculos, que chegou no dia de hoje com esse formato que a gente tem. Mas eles tiveram o melhor de todos os seminários. Eles tiveram um seminário de 3 anos aos pés do Senhor Jesus. Então, mestre dos mestres, Senhor dos senhores, que melhor preparo eles poderiam ter. Nenhum professor, não importa a titulação que tenha, né, todos os doutorados, pós-doc, etc., ninguém se chega aos pés do Senhor Jesus. E os discípulos 12 tiveram esse treinamento. Então, eles realmente tiveram todo o treinamento teológico que eles precisavam. Estudaram hermenêutica, porque as palavras do Senhor Jesus eram a interpretação perfeita dos versículos e das profecias do Antigo Testamento. Era a interpretação fiel, perfeita, do próprio Deus, de toda a Antiga Aliança, né? Eles tiveram exegese, porque quantas palavras e quantos textos ali o Senhor Jesus mostrando o que significava, né? Eles tiveram apologética, que é uma outra matéria, né? Porque quantas vezes o Senhor Jesus não defendeu e não proclamou a verdade do reino de Deus diante dos fariseus, dos escribas, dos religiosos da época, né? De fato, eles tiveram a melhor escola que eles poderiam ter de homilética. Se você observar o Sermão do Monte, que maravilha, que
inexplicável. Eu já li o conteúdo do Sermão do Monte, os ensinos através de parábolas, que metodologia. Então, de fato, eles estiveram ali naqueles 3 anos um melhor preparo teológico. Respondendo, colocando isso como base, nós podemos entender o seguinte: é óbvio, através dos séculos, você vai estudar como foi na patrística, como foi no período medieval, na escolástica, na reforma protestante, onde houve uma guinada significativa no ensino teológico, onde as escrituras foram trazidas de novo no centro do conhecimento, uma referência para a fé, novamente o pilar, a sustentação da fé. Lutero, ele discorreu muito sobre a educação. Não foram poucos os seus escritos na área da educação. Semelhantemente, Calvino, Zwinglio, que eles trabalharam na área da educação teológica, é um legado que nós temos, né? Calvino foi um grande exegeta, né? Nós temos seus comentários, que ainda hoje são dos melhores comentários que nós temos, né? Agora, a instituição teológica hoje, né, ela é importante? Sem dúvida nenhuma. Para vocês terem uma ideia, nos últimos anos, nas últimas décadas, a igreja evangélica ela cresceu demais, pastor Daniel. Nós tivemos aí uma explosão de igrejas evangélicas. Isso, por um lado, é muito bom, porque o evangelho tem alcançado pessoas que, de outra forma, não teriam sido alcançadas. A igreja evangélica tem feito, apesar de todas as críticas, e como todo movimento que cresce e explode assim de uma maneira tão grande, obviamente tem as falhas, tem as limitações, mas o trabalho da igreja evangélica na restauração de vidas, de transformação de famílias, tem sido realmente um benefício muito grande para a sociedade brasileira. É lógico que no meio de tudo isso vem os oportunistas. Agora, um fato é o seguinte, é que quando acontece um crescimento tão grande como aconteceu aqui, aconteceu em outros países na África, em outros países da América Latina, mas o caso do Brasil é sui generis, é um caso bem diferente, atípico, né? Crescimento aqui, a gente tem que lidar com a preparação de obreiros. E hoje, infelizmente, nós temos muitas igrejas, mas é triste falar, porque nós sabemos que mais de 50% dos pastores, é conhecido esse fato, essa estatística, nunca leram a Bíblia de capa a capa. E eu pergunto, como uma pessoa que nunca leu a Bíblia de capa a capa, que não estudou as doutrinas, como essa pessoa pode ministrar o Evangelho? É óbvio que as pessoas que estão debaixo dessa liderança estão sujeitas a ensinos duvidosos, ensinos que dificilmente vão estar embasados na palavra de Deus, né? Não é o fato de você entrar num lugar, a pessoa entrar num lugar, encontrar várias cadeiras, o formato de um templo evangélico, né? A porta de entrada, um púlpito, a parte musical, alguém de terno ali, um pastor. Isso não é igreja, isso não caracteriza uma igreja, isso é apenas uma estética, uma forma, né? A igreja é o corpo vivo de Cristo, e esse corpo se alimenta do próprio Cristo, dos seus ensinos, né? Então, a característica de uma igreja viva e autêntica é que é uma igreja bíblica, onde a palavra de Deus é o centro, né? Porque o centro da palavra de Deus é o Senhor Jesus, né? Então, o ensino teológico ele é muito importante. Quero encerrar essa primeira pergunta e devolver a palavra dizendo que tem campo e nós precisamos urgentemente de formar mais obreiros capacitados para dar uma doutrina sã, sadia, né, como Paulo mesmo diz, a sã doutrina para a igreja do Senhor Jesus aqui no Brasil. Eu achei interessante essa colocação do fato de Jesus ser o melhor dos professores. Sim. Doutorado acima do doutorado, não é? Uhum. E interessante que na época de Jesus também, pastor, havia os oportunistas. Correto. E eles estavam sendo preparados para enfrentar esses oportunistas, não deixando que a mensagem do Evangelho perecesse por várias doutrinas, né, e vários conceitos hereges. Sim. Eu vejo também essa formação hoje teológica como que uma blindagem
a igreja viva de Cristo contra esses mesmos oportunistas que continuam, não é, no decorrer dos séculos, combatendo o evangelho pelo próprio evangelho, não é? Então, o senhor acredita, fora do nosso contexto aí de perguntas, que nós estamos precisando de uma outra reforma? Ou como é que o senhor encara que nem hoje o problema da igreja em relação às heresias dentro da própria igreja? Entende? Dentro da própria igreja. Eu não falo do mundo em si. Dentro da própria igreja surgiram várias doutrinas diferentes e geralmente essas várias doutrinas elas são motivacionais, são aquilo que as pessoas gostam de ouvir e querem ouvir. Como é que nós vamos trabalhar isso para que as nossas ovelhas não se percam nesse vendaval? É interessante, né? As heresias, ao contrário do que ensina um teólogo desviado chamado Walter Bauer, onde ele diz que um contexto, uma diversidade de cristianismo existia a priori da ortodoxia. Esse é o ensino do Walter Bauer, né? Que foi já desmascarado em vários livros, né? Pelo doutores como Andreas Kostenberg e outros, onde deixa claro que a ortodoxia é a priori, porque a ortodoxia, a sã doutrina, a doutrina correta que nós ensinamos nas igrejas, elas nada mais são do que a continuação da aliança do Antigo Testamento, né, que passa pelo Senhor Jesus, o Novo Testamento, e segue através da história. Então, a ortodoxia nada mais é do que o ensino correto, adoração, né, orthos, né, reto, correto, doxa, que é a adoração. Então, essa adoração correta. Quando nós olhamos hoje, e nós vemos, como você acabou de dizer, tantas heresias, tantos ensinos errados, nós precisamos de uma nova reforma. De fato, em algum aspecto, nós podemos... Não sei nessa amplitude que foi com Lutero, Calvino, né? Não nessa amplitude, porque eu acho que essa reforma ela foi substancial e ela tem sustentado a igreja, na verdade, né? Em um aspecto, nós precisamos de uma reforma, talvez estrutural, uma reforma, sim. Mas, antes de mais nada, eu entendo que, mais do que uma reforma, nós precisamos viver o ensino da reforma. Se nós vivêssemos o ensino da reforma, não precisamos de uma reforma, porque os ensinos da reforma são totalmente bíblicos. É um retorno às Escrituras. Os reformadores foram perfeitos? Não, eles erraram também. Mas o legado que eles deixaram é o legado suficiente para uma igreja sadia, porque eles não se firmaram neles mesmos. Os princípios da reforma, né? Sola gratia, solo Cristo, sola Escritura, soli Deus glória, né? Sola fide, todos esses princípios, eles são o sustentáculo, as bases de uma fé bíblica, saudável, né? E, nesse sentido, o ensino teológico, ele vem para capacitar a igreja, para que a igreja fique livre de aventureiros, de oportunistas. Os oportunistas, aí a gente tem que fazer uma secção, né? uma distinção entre oportunistas e heréticos, né? Bem, oportunistas que eles estão lá para fazer dinheiro com a igreja, para usar a igreja, né? Um dia vão ter que dar conta de tudo isso que eles fazem, né? Agora, existem pessoas que estão cegamente enganadas. Elas têm uma hermenêutica errada, uma concepção, uma interpretação errada das Escrituras, e elas vivem aquilo por acreditar que aquilo é o correto. Não que elas estejam, assim, conscientemente enganando a igreja, conscientemente se aproveitando da igreja. Não, há um número muito grande de pessoas que embarcaram em ensinos totalmente distorcidos, que a palavra de Deus não ensinam, porque estão sinceramente enganados. Eles creem nisso com o coração, eles acham que isso é certo, né? E aí, isso o quê? Doutrinas relativas à cristologia, à pessoa do Senhor Jesus, relativas à pessoa de Deus, né, a própria Trindade,
doutrinas relativas à soterologia, que é a questão da salvação, como a Bíblia apresenta a salvação. Então, aí você vai encontrar muitas pessoas, desde as questões mais antigas de acrescentar obras à salvação, ou sempre inventando alguma coisa que não está dentro da espinha dorsal da Escritura, que a Escritura não ensina. E as doutrinas de cunho escatológico também são inúmeras, né? Às vezes, quantas pessoas vêm com perguntas assim, pastor, isso e aquilo, e vem a pessoa preocupada com coisas que, mas isso não está na Escritura, quem te disse isso, né? Se me permite contar uma situação muito engraçada que aconteceu. Fica à vontade, pastor. Eu estava pregando numa igreja aí no interior de outro estado, não é de São Paulo, né? E enquanto estava pregando, isso aí por volta do ano 2000, né? 99, 2000, eu estava pregando numa igreja, e aí, enquanto pregava, eu quis ali testar o conhecimento da igreja, né? E fiz aquelas perguntas capciosas que a gente faz só para ver se a pessoa realmente está prestando atenção. E eu perguntei assim para a igreja, né? Vocês creem nisso? Amém? Amém. Porque está escrito, né? 1000 chegará, 2000 não passará. Amém? Aí todo mundo, amém, glória a Deus. Eu falei, amém, coisa nenhuma, irmãos. Isso não está escrito nas escrituras, não existe isso, né? E a mesma irmã que tinha dito, né? Amém, glória a Deus, ela levantou a mão, fala mesmo, Jeová, usa o teu servo. Quer dizer, as pessoas não prestam atenção naquilo que estão sendo ensinadas, né? Então, ocorre muito ensino. O ensino ele é recebido porque as pessoas estão numa atmosfera, às vezes, de um emocionalismo, ou na atmosfera da crença, da infalibilidade do pregador, como se o pregador fosse infalível. A mensagem, o pregador é um homem usado por Deus, um homem de Deus, né? A gente quer crer dessa maneira, a gente crê que as pessoas sérias são assim de fato, né? Mas ele tem que estar debaixo da autoridade de Deus, e a autoridade de Deus está nas Escrituras, debaixo de uma hermenêutica correta, de uma exegese correta, né? Daí a importância de gastar tempo no estudo das Escrituras para preparação da homilia, preparação do sermão, da mensagem, né? Não é simplesmente você abrir o texto e Deus está me mostrando aqui, me revelando alguma coisa, sem a pessoa ter o conhecimento bíblico, né? Deus pode falar com qualquer um? Deus é livre, a gente não coloca Deus numa caixa de fósforo e fala, fica aí, desse jeito não é. De forma alguma, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo que o que a gente vê, via de regra, é a pessoa dizendo assim, Deus está me falando, e Deus não está falando coisa nenhuma aquilo com a pessoa, porque não está nas Escrituras. Deus não vai falar nada que vá contra aquilo que Ele já estabeleceu nas Escrituras, porque a própria Escritura diz, toda a Escritura é divinamente inspirada. Então, nós precisamos de uma reforma em um sentido, mas mais do que a reforma, o que a gente precisa é obedecer os ensinos dos reformadores, que nos leva de volta ao ensino apostólico, ao ensino bíblico. Sim, pastor. E nessa questão, qual que é a importância para o pregador, para o professor, para aquele que educa a igreja, a interação dele com o grego e com o hebraico? Eu estou terminando porque agora. Você tem uma vasta experiência, inclusive dá aulas, né, de grego, também de hebraico. Então, qual que é a importância deste alimentador de vidas sobre a questão do grego e do hebraico, que também hoje parece assim que ninguém dá muita bola, né? Sim, esse é exatamente o cenário que você colocou. Isso é triste, esse cenário, como você falou, parece que ninguém dá muita bola, né? Ninguém, vamos mudar a gíria da bola, né? Ninguém parece que dá muita importância, muita atenção, né? A atenção a essa questão. É interessante a gente ver isso, por quê? Esse cenário que se apresenta diante de nós, onde os pregadores não têm interesse, muitos não têm interesse, alguns têm interesse, mas têm outras desculpas, outros argumentos para
apresentar, porque não estudam as línguas originais, né? Lutero colocava as línguas originais como a bainha da espada do Espírito, né? Elas são a bainha da espada do Espírito, o frasco, né, que recebe esse perfume. Esse cenário que se apresenta diante de nós, ele tem origem aonde, né? Isso eu posso falar com um pouquinho mais de propriedade, porque o trabalho meu do mestrado ele foi feito em cima disso, né? A importância do grego para a formação, né, do pastor, né, no exercício do ministério da palavra. Então, duas coisas a ser consideradas. Quando começou isso, né, esse fenômeno do desinteresse pelas línguas originais, né, e uma coisa importante também a ser colocada é o seguinte, né, além de quando começou esse desinteresse, o que é o ministério da palavra? A gente tem que entender o seguinte: o livro de Atos, ele nos apresenta uma passagem muito interessante na constituição, na instituição dos diáconos. Todos conhecem, quem lê as Escrituras sabe que os apóstolos, as viúvas helenistas, estavam a ser deixadas de lado em detrimento das viúvas dos judeus na divisão do alimento do cotidiano, né? E eles trouxeram essa causa para os apóstolos, e a decisão dos apóstolos, debaixo da orientação do Espírito Santo, foi muito sábia, né? Eles falaram: olha, julgai vós, isso não é correto. Eu vou parafrasear o texto dizendo o seguinte: não é lícito que nós deixemos o ministério da palavra, olha essa nomenclatura, o ministério da palavra, para servir as mesas. Servir as mesas é o termo usado para que a gente tenha a parte do diácono, aquele que servia as mesas, atendia, né? Então ali eles pedem que sejam escolhidos homens cheios do Espírito Santo. As qualificações para a pessoa exercer o ministério do diaconato, elas são criteriosas, estão bem claras. Ele tem que ser sábio, cheio do Espírito Santo, boa reputação. Não é qualquer um que pode exercer o diaconato. Se assemelham às do pastor, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Praticamente, né? É uma responsabilidade muito grande, uma honra. É uma honra. Imagina o tamanho da igreja em Jerusalém, que já havia passado por 1, 2, até 3 avivamentos que a gente vê das pregações de Pedro, que se converteram 3.000, depois 5.000. A igreja havia expandido, e servir ali no ministério diaconato é uma grande honra, sem dúvida nenhuma. Mas a percepção dos apóstolos foi a seguinte: eles disseram, não foi para isso, eles pensaram, entenderam, não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para o ministério da palavra. O que é o ministério da palavra? É o ministério que tem a ver com o ministério do ensino da palavra, da pregação, da proclamação das boas novas, do evangelho. A mensagem tem que chegar a todas as pessoas. É o processo de proclamação, né, para aqueles que não ouviram, e o processo de edificação, fundamentação daqueles que já ouviram. Quando você pegar as cartas de Paulo, elas são voltadas, na sua maioria, para as igrejas, para a edificação, fundamentação daqueles que já haviam ouvido, certo? Então, o ministério da palavra, ele é o ministério do ensino. Aí se pergunta, todos têm que aprender grego e hebraico dentro da igreja? É importante isso? Obviamente que não. Um membro simples de igreja, por que ele vai querer aprender? Se ele lê a Bíblia na língua portuguesa, que é a língua dele, estudar, glória a Deus por isso, ele tem toda a ferramenta, tudo que ele precisa para se obedecer, para ser um bom servo, dar um bom testemunho, ser um bom cristão na sociedade. Então, o diácono precisa? Interessante, não. Também não, porque Paulo, quando vai falar, se alguém almeja o episcopado, aí já diz supervisor, episcopos, está sobre o escopo, sobre a supervisão, o texto original, né? Paulo fala que é necessário ser apto ao ensino, mas quando ele vai falar aos diáconos, ele não fala a respeito da aptidão do ensino. Olha que interessante. E você vê essa distinção em Paulo, em Timóteo, mas você vai ver lá em Atos também. Não há essa necessidade não é ali nas prerrogativas que são colocadas para o diaconato, não tem essa questão. Então, o diácono, a gente vê que não tem necessidade de estudar o grego e o hebraico. Se quiser estudar, glória a Deus, muito bom.
vai ser bom para a vida dele, excelente, né, para se aprofundar no conhecimento das Escrituras. O que eu quero colocar em primeiro plano, o que eu coloco é o seguinte, que nem todos os ministérios há necessidade, mas aquele que opera, aquele que trabalha com o ensino das Escrituras, isso deve ser uma prerrogativa. Mas Jesus não falou nada disso, Paulo, os discípulos, mas claro, isso é uma questão de bom senso. A língua que eles falavam naquele período era o aramaico, li o hebraico, que era do texto na sinagoga. O grego era a língua que era falado no mundo comum da época, como é o inglês hoje, né? Aí você vai falar Jesus falando com a mulher sírio-fenícia, e os gregos que se aproximaram de Jesus, obviamente eles não estavam falando em aramaico ali, né? Você vê Paulo, o soldado romano lá, o comandante pergunta, sabes tu o grego? Paulo começa a falar em grego, não falava em latim, porque era a língua comum. Então, em primeiro momento, no ponto da história, você não tem essa preocupação, porque o texto, a Bíblia que era usada por Jesus e os discípulos, era o texto da Septuaginta, que é a primeira tradução grega do texto hebraico. Isso é conhecido, isso é um fato bem conhecido da maioria dos estudantes, dos irmãos da igreja, né? Então, a gente sabe disso pelas citações no próprio texto da Escritura. E aí que você sai, então, desse período apostólico e você vai para o período da patrística. Também não há preocupação com o texto, porque, sim, você tem os pais latinos e os pais gregos, tem essa divisão. Mas ainda a força do texto grego se fazia presente da fala do grego como uma língua universal, estava ali. Isso só vai acontecer do grego e do hebraico começar a ficar de lado no período da escolástica. Quando você entra na Idade Média, né, e eles tinham até um dito aqui no latim que eles diziam que é grego, então não é legível. Eles abandonaram no período da escolástica. Aliás, o período da escolástica é um período onde a multiplicação das heresias foi muito grande. Muito grande. Não que as heresias, no período da patrística já existiam heresias, certo? A gente vê os textos bíblicos combatendo, Paulo, Pedro e tantos outros como Tiago, combatendo essas heresias. Está lá desde o período apostólico. Elas se expandem na época da patrística, você tem o gnosticismo, o arianismo e tantas outras doutrinas equivocadas, ensinos errados, heréticos. Mas quando chega na escolástica, é grande. Teólogos famosos, até mesmo como Agostinho, tantos outros tiveram erros doutrinários. Você vê Tomás de Aquino, não conhecia o texto original. Agostinho, ele declarou a sua dificuldade com o grego, com as línguas originais. E isso isso a gente pode entender como a evidência que a Escritura estava ficando, em certo sentido, de lado. Por quê? Se você sai perto da fonte, a fonte é a origem. A origem são os textos nas suas línguas, no grego e no hebraico e no aramaico. Se você vai se distanciando, com o passar do tempo você se distancia da fonte e você vai se distanciar da própria água, do próprio texto. E as Escrituras, na Idade Média, elas começam a ficar sendo colocadas de lado. Por que vem a reforma? A reforma vai vir justamente porque a Bíblia estava esquecida. As pessoas viviam por bulas papais, por decretos, por ensinos, e não existia mais as Escrituras. Quer dizer, a Escritura estava lá em latim, o povo não entendia mais aquele latim antigo das Escrituras, né? E essa obra de restauração, da tradução dos textos, né? O Erasmo de Roterdã foi o primeiro a fazer o texto lá. Essa talvez seja a única virtude que particularmente eu vejo no Erasmo, dele ter feito a união dos textos que ele tinha ali, proporcionado o texto que serviu de base para muitos reformadores fazendo as traduções. No caso do Lutero para o alemão, depois nós vamos encontrar outros reformadores para suas devidas línguas, né? Então, acontece uma coisa muito interessante, pastor Daniel. Na época da reforma, as línguas vêm à tona novamente. E se você estudar, você vai perceber que a história dos avivamentos, da reforma, a história, nos momentos onde a igreja está na sua pujança, no seu auge, no ardor da sua proclamação, está intrinsecamente relacionado com a volta aos textos originais.
Isso é um fato que muitas pessoas não entendem, não sabem. A história dos avivamentos, a história das reformas que houve, que não houve só a reforma protestante foi a maior, mas elas estão ligadas ao retorno à fonte, à origem, às escrituras, e estas nas suas línguas originais. O que o Lutero, Calvino, John Wesley, todas essas pessoas, o que eles escreveram sobre a importância das escrituras, né, esse material que eu produzi para o mestrado, é um material que eu quero em breve transformar num livro. Eu acho que não existe nenhum livro nessa área no Brasil, não tem. A minha pesquisa, eu pesquisei também nos Estados Unidos, não tem muita coisa. Eu quero em breve podendo estar com esse livro pronto, que vai se chamar, se der tudo certo, a Bíblia que eles liam, que fala a respeito dos textos originais. Então, interessante, você tem na Reforma a restauração, o renovo, as escrituras nas suas línguas originais. Para ter uma ideia, Calvino colocava o texto diante dele, sem anotações dos sermões nem nada, abria as escrituras, a partir do texto hebraico ensinava, fazia a hermenêutica e a exegese do texto, ensinava o povo a partir do texto hebraico. E no Novo Testamento, a partir do grego, ensinava o povo. Agora, isso é só uma prerrogativa do Calvino? Não, os outros reformadores todos, né? Reuchlin, como citei aqui, Wesley, Melanchthon, todos eles conheciam profundamente as Escrituras. E isso é um legado que foi deixado, e as gerações depois, nós vamos ter os puritanos, né? Eles vão seguir nessa mesma escola, né? Os pietistas, os puritanos, e isso vai passar depois. Você tem aí o século XVI, o XVII, XVIII, no finalzinho da virada do século XVIII para o XIX, aí acontece uma coisa interessante. O pastor chamado J. Gresham Machen, ele começa a perceber, não somente ele, a A.T. Robertson, que era um professor batista de grego, eles começam a perceber que estava no linear, na virada de uma nova época, onde o ministério pastoral, o ministério da palavra, ele estava sendo sutilmente sofrendo uma guinada para uma outra direção, para uma direção pragmática, onde os valores da chamada assim, humanidades, onde havia a gramática, o grego, o hebraico, onde se preparava o pastor ou qualquer ser humano, né, eles tinham as escolas de gramática, os puritanos, os pietistas, onde se preparava o ser humano, e principalmente os obreiros de Deus, para pensarem, refletirem, saberem se posicionar de maneira crítica diante da sociedade. Esse modelo de ensino que vem da Reforma Protestante e que passa esses 2 séculos sequentes, 3 séculos, vai chegar no finalzinho, aí para o início, entre 1800, finalzinho de 1800 para 1900, ele começa a ser deixado de lado em prol de um modelo pragmático. E essa é uma realidade que foi vista, por exemplo, em universidades como em Princeton, onde o Machen, ele se levantou contra isso, contra esse liberalismo que era oriundo das filosofias alemãs que estavam em voga, né, dessa questão bem pragmática, olhar o ministério pastoral de maneira, e não só a vida de um modo geral, de maneira pragmática. O que aconteceu? A pergunta é, para que aprender o grego? Para que aprender o hebraico? Já tem a Bíblia em alemão, já tem a Bíblia em inglês, para que estudar determinadas matérias e disciplinas? E a teologia como um todo foi também colocada de lado. Ela que no passado tinha a prerrogativa, era a rainha de todas as ciências, começou a ser colocada de lado. E depois, essa percepção que esses pastores tiveram, e você vê, nós estamos falando aí de mais de um século atrás, ela só foi se consolidando, né, se arrefecendo cada vez mais, e quando nós chegamos no dia de hoje, é uma coisa descarada a maneira como a influência do pragmatismo atua sobre a vida dos ministros. Então as pessoas estão mais preocupadas com matérias, por exemplo, em questões de disciplinas, em questões da administração, da psicologia, de outras áreas. Agora a minha pergunta é, o ministro da palavra foi chamado para quê? As igrejas, erroneamente, muitas vezes cobram dos pastores coisas que o pastor tem que fazer, que a Bíblia não chama o pastor para aquilo.
Há uma multiplicidade de dons. A Bíblia fala a respeito daquele que tem o dom da administração, das finanças, outras coisas. Então, hoje você vê um pastor, o perfil pastoral que é visto pela maioria, é um grande super-homem, um grande faz tudo, e ele acaba fazendo tudo e não fazendo nada, porque o próprio texto que deveria conhecer as línguas originais, zelar pelo texto, não zela. É um excelente administrador, as igrejas muitas vezes estão atrás. Será que ele sabe fazer a igreja crescer? Né? Será que sabe fazer isso e aquilo, tal, e parte de publicidade, tantas outras coisas? Essa é a grande preocupação. E é uma inversão de fatores, é muito grande. Quer dizer, se a pessoa está pastoreando uma igreja que é menor, uma igreja pequena, não é tão ungido, não é um homem de Deus tão grande. Agora, se a pessoa, não importa se os ensinos não são bíblicos, mas se está fazendo a igreja crescer, acontecer, então esse é um homem de Deus. Só uma ressalva. Não quer dizer que todas as igrejas grandes, o pastor que está lá não seja um homem de Deus. Nós temos igrejas que, homens de Deus, pessoas sérias que conhecem, se dedicam ao ensino da verdade e que realmente estão pastoreando igrejas com um número muito grande de membros, né? Mas, via de regra, não é esse o caso, que a gente tem observado. É verdade, pastor. Então, a questão do dia de hoje, o crente comum, como você falou, ele não tem a capacidade também, e ele não tem meios para chegar a estudar um grego, um hebraico. Então, ele vai precisar de uma certa orientação. Mesmo que ele vá lá, ele estude a palavra, ele tenha boas intenções, o Espírito Santo vai dirigi-lo. Eu acredito nisso, que o Espírito Santo vai dirigi-lo, ele vai ser um homem bom de caráter, vai servir a Deus. Mas existem questões hoje que eu vejo na igreja que é extremamente necessária você perceber o valor original da escrita. Porque são sutis as sutilezas que estão dentro da igreja, às vezes não são nem percebidas. E de repente você está dentro de um contexto e está se afastando, como o senhor falou, da água, né? Está se afastando da fonte, a hora que você vê, você já está perdido. Né? Então, isso, meu querido, que está aí ouvindo, toda essa explanação que o pastor William fez, isto é conhecimento, isto é anos de estrada, isso é substancial para a tua vida. Você reveja novamente todas essas palavras que foram colocadas aqui pelo pastor, dá um revés aqui e ouve de novo antes de continuar, porque isto é muito importante para a tua vida, é muito importante para você que é pastor, para você que é líder, para você que tem a responsabilidade de educar pessoas, de falar a pessoas e de desviar as pessoas do caminho mau. Grego, hebraico, aramaico, não são bichos de 7 cabeças, são coisas essenciais para que nós perseveremos na doutrina dos apóstolos, tá bom? Nesse contexto, pastor, qual o papel do seminário? Você está lá um ano? Não, eu comecei em agosto. Começou em agosto, que você assumiu a diretoria do seminário, né? E como é que está agora? Qual que é a visão do seminário aqui? Qual a tua visão nesse contexto todo que você disse aí? Qual que é a importância carinhosamente chamando de Fatel ainda, né? Quando eu estudei lá. Qual que é essa importância do seminário? Quais são os seus projetos, suas perspectivas, o que você tem preparado para as pessoas que querem manter a sã doutrina? Antes de entrar na pergunta, se me permite, só Fique à vontade, pastor. Só uma observação em cima da tua última fala. Eu não diria que o membro de igreja não tem capacidade, né? Eu concordo com você que não tem as condições. E não tem o tempo, né? A capacidade, tem muitas pessoas que não, ao longo da história está comprovado que não tinham inteligência linguística, mas pela perseverança, dedicação, conheceram o texto bíblico. Por exemplo,
Eu não sei aqui, talvez um espectador que está nos assistindo aí, nossos colegas aí, tenha alguém ouvido falar do Jim Elliot. Ele foi um missionário americano que foi mártir entre os Aucas. E você estudando, vendo a vida de Jim Elliot, ele lutou muito no período dos estudos dele com a questão do grego. Muita dificuldade, às vezes ele estava de manhã, classe logo cedo, estudando grego, dormindo, cochilando. Não era a pessoa que a gente poderia dizer assim que tinha aquela caída, assim, a inteligência linguística ressaltada. Mas uma pessoa de perseverança, de dedicação. Ele mesmo percebeu a importância daquilo. E olha, ele ia trabalhar com os índios. Como que pode pensar? Como uma pessoa dessa que vai trabalhar com os índios vai querer estudar o grego e hebraico? Porque ele sabia da importância das escrituras. E isso conhecer, ainda mais um missionário que vai trabalhar com a tradução, muitas vezes, do texto, conhecer o original, né? E a dedicação dele. Então, a questão da inteligência linguística, quando você pega uma pessoa que nem o Calvino, fica claro que tinha uma mente brilhante para a área do aprendizado de idiomas, né? Mas vai pegar outras pessoas ao longo da história que não tinham isso, mas tiveram a perseverança. Então, eu quero deixar uma palavra assim, você é pastor, se você se esforçar a cada dia, estudar um pouco, você consegue ler o texto do Novo Testamento na sua língua original. Qual que é a diferença entre você ler o Novo Testamento na língua original e você ler na língua portuguesa? Imagine que você está no teu escritório, na tua sala, na casa, e aí a luz do sol ela entra no ambiente, pela janela, e tem uma cortina branca, uma cortininha lá tampando, né? A luz entra, vai iluminar o ambiente tudo, mas a sensação, essa é a minha sensação, é a figura de linguagem que eu uso para descrever a distinção do texto na tradução e no original. É como se você abrisse as cortinas, abrisse a janela e deixasse a luz entrar. E você olhar o texto mesmo, toda a estrutura sintática, a ordem, a questão semântica, o valor das palavras, a maneira como o texto está organizado, você fala, que privilégio é poder conhecer as palavras do Senhor Jesus, né, e dos apóstolos, na maneira como foram registradas ali no original. Então, e se um membro de igreja quiser aprender, ele pode também estudar isso aí. A questão é que o pastor, aqueles que têm tempo integral na obra, eles vão ter mais tempo para isso. Passaram por um seminário, por uma faculdade, estudaram, gastaram tempo, então eles têm mais, estão mais preparados, né? Pensam que estão mais preparados para poder estar ensinando. Mas eu já conheci várias pessoas na igreja que têm interesse, não eram pastores e aprenderam o texto original, hebraico e o grego, estudaram, né? E mais uma coisa, você vê, por exemplo, John Piper, que é um conhecido de muitos. John Piper vai falar, por exemplo, num capítulo de um livro dele, Irmãos, Nós Não Somos Profissionais, de um banqueiro chamado Bitzer, que ele ficou, os pastores na época não estavam sabendo o grego, e ele foi estudar, estudou e sabia, falou assim, é como se ele colocasse uma vergonha, um banqueiro que não tem nada a ver estudando o grego e os próprios pastores não estudando, né? E A.T. Robertson, que foi esse pastor batista, ele conta a história de, vamos ver se eu lembro o nome agora, chama John, fugiu o segundo nome. E esse rapaz era um pastor de ovelhas na Escócia, um rapaz novo, cuidado de ovelhas, descalço, pobre, extremamente pobre, não tinha direito, dinheiro, mas tinha tido algumas aulas de latim. Imagina um menino pobre, pastor de ovelhas, né, dos animais, e não tinha estudo nem nada, só tinha recebido algumas, mas ele tinha uma sede de querer conhecer, não sei porquê, conhecer o texto original, e foi juntando as moedinhas, o dinheiro que ele tinha, né? Ficou sabendo que naquela época era extremamente raro, ficou sabendo que tinha numa livraria cristã um Novo Testamento grego à venda. Ele andou vários dias a pé, várias horas a pé, não sei a quantidade lá, mas andou, ia atrás. Quando chegou na livraria, tinha vários professores, tudo, e ele descalço, aquele jeito, né? E ele é John Brown. E ele pergunta quanto era o Novo Testamento grego. Os professores de faculdade, todo mundo em volta, olhou para ele, maltrapilho daquele jeito.
Desculpa a curiosidade, mas por que você quer fazer? Por que você quer saber o preço do Novo Testamento grego? Por que você quer? E aí um professor que estava lá perto, ok, se você conseguir ler uma linha aqui, uma frase aqui, eu compro o Novo Testamento e te dou. E ele, baseado num pouquinho que ele tinha aprendido de latim, na intuição, e a hora que deram o Novo Testamento, ele se esforçando lá, conseguiu traduzir um pedaço. O professor ficou tão surpreso com aquilo, que ele comprou, deu o Novo Testamento, ele começou a estudar, se dedicou tanto, depois se tornou um pastor na Escócia, cuidando da igreja, um ministro, né? Então, existem várias histórias. E aí, pegando a ponte do conhecimento, então a relevância do ensino. Realmente nós estamos aqui, pela graça de Deus, né, desde agosto, estou ajudando ali o Seminário Teológico Batista do Estado de São Paulo. Funciona nas dependências do Colégio Batista, né, no momento. Já é conhecido carinhosamente pelos moradores aqui, pelo povo da região, né, como FATEL, né, que era a nossa antiga Faculdade Teológica Batista, né. E nós estamos lá à frente do Seminário Teológico Batista já desde agosto, né. E aí, com essa percepção da necessidade, a importância do ensino teológico, chegar não somente àqueles que são vocacionados. É histórico a percepção, que é uma questão reducionista, de que seminário é onde se forma padres e pastores. Essa leitura, ela tem todo um viés histórico em cima disso, né? Mas o que nós queremos é desmistificar isso, quebrar esse viés, esse entendimento, e dizer claramente para a sociedade que o seminário está aberto para qualquer membro de igreja, para a igreja do Senhor Jesus. As doutrinas, os ensinos, as disciplinas que nós ensinamos no seminário, boa parte delas, por mais que o pastor se esforce, o pastor ele tem uma outra carga, um outro conteúdo para estar cuidando e ensinando o rebanho, né? E as disciplinas, as matérias que nós ensinamos dentro da faculdade, por exemplo, um pastor não vai ficar ensinando arqueologia bíblica, ou geografia bíblica, ou grego e hebraico para a igreja. Tem tantas outras coisas do dia a dia importantes para edificar no pastoreio da igreja, cuidar, disciplinar, confortar, alentar. Tantas mensagens que nós, como pastores, a cada dia buscamos no Senhor Jesus para guiar o povo de Deus, né? Então, o ensino do pastor, nesse sentido, ele é de uma outra natureza, né? Ele tangencia, né? Ele toca um aspecto diferente, uma outra área. Então, nesse sentido, o seminário ele se coloca à disposição, quer se colocar à disposição dos 100% dos membros, não somente de 2 ou 5% de vocacionados. Agora, de que forma nós podemos fazer isso? Tradicionalmente, os cursos de teologia eles duram 4 anos, quando os cursos são de bacharel, cursos avançados, né? E tem aqueles cursos mais rápidos, né? Curso prático de teologia básico, tem aí 1 ano, né? 2 anos. Um curso médio de teologia, né? Então, esses são os cursos que são conhecidos, famosos, né? Reconhecidos aí pela sociedade, pelas igrejas. Mas nós queremos estar e vamos estar oferecendo ao longo de 2018 os cursos de curto prazo. Você tem uma pessoa dentro da igreja, um médico, um advogado, um funcionário público, ou mesmo qualquer profissão, trabalhadora, uma faxineira, alguém que trabalha aí e gosta sempre se interessou, por exemplo, por geografia bíblica. Eu queria aprender mais na questão da legislação da igreja, eclesiologia, uma outra área, a questão da escatologia, né? Por mais que o pastor ensine a bordo, tem muitas outras coisas. Então, isso me interessa. Mas eu não quero ir na faculdade e ficar 4 anos estudando para poder... não tenho tempo para isso. Então, é para você que gosta e tem interesse em determinadas áreas do estudo bíblico e da teologia, mas não quer fazer os 4 anos, que os cursos de curto prazo são voltados, né, esses cursos de extensão. Então, nós vamos ter, por exemplo, ao longo de 2018, curso de legislação eclesiástica. Esse curso é interessante não somente para a diretoria da igreja, para os membros, mas principalmente para os pastores. A gente percebe que muitos pastores não têm noção da questão da igreja como instituição jurídica,
o papel dela diante da sociedade, todas as leis que afetam, que regem, que normatizam a igreja enquanto uma instituição, enquanto pessoa jurídica. Então, esse curso é feito pelo pastor Flávio Gaspar, né, um advogado, uma pessoa extremamente competente, junto com outros 2 promotores. Eles formataram um curso excelente, e esse curso nós vamos estar oferecendo agora no mês de maio, ele vai acontecer, se eu não me engano, são 5 ou 6 encontros aos sábados, né? Então, esse curso é importante. Você que é pastor, que quer entender a questão da legislação, tanto da interna, por exemplo, pastor não é um funcionário da igreja, ele não é um funcionário liberal, ele não tem que ser registrado e nem tem que ser tratado como autônomo. Tem uma legislação específica que trata com a pessoa do pastor, né? As questões sociais, né, que dizem respeito à igreja com relacionamento com outras associações religiosas, outras matizes religiosas, sejam de cunho africano ou não importa. O relacionamento os impostos, os tributos, tudo isso que realmente é necessário. Tem igreja pagando tributo que nem devia pagar, e deixando de pagar em tributo impostos importantes, e às vezes estão aí para ser já punidas, né, e multadas, e a pessoa nem tem noção. Então, esse curso é muito importante. Além do curso de legislação eclesiástica, nós vamos ter um curso, vai ser simplesmente maravilhoso, na área da arqueologia bíblica. Nós temos um professor, o professor Ricardo Bagnato, ele é um especialista nessa área, já viajou inúmeras vezes para Israel, nosso professor de arqueologia e geografia bíblica. Agora em julho ele está indo para Jerusalém participar de uma escavação bíblica, né, nas terras bíblicas ali, e ele vai estar dando esse curso, Jerusalém, História, Cultura e o Povo, né? Também vai ser aos sábados de manhã, vai começar agora em abril, né? Depois eu vou deixar com o pastor os contatos, tudo, né, se quiser exibir no programa, os informes, né? E esse curso é excelente, é uma oportunidade. Quem gosta dessa parte, é fantástico você entender a geografia ali da Palestina, poder ler o texto bíblico com uma dimensão de movimento, né? Espaço temporal. Jesus desceu e olhar, entender. O que ele vai estar falando sobre Jerusalém é muito importante, porque Jerusalém é uma cidade milenar, a cidade das mais antigas que tem, entender os vários estratos, camadas, como foi reconstruída, tudo. Então ele vai estar falando sobre esse tema muito interessante. Nós vamos ter um curso de finanças bíblicas, administração eclesiástica, vamos ter cursos também na área de... Esse aqui para os jovens é maravilhoso, é um curso, eu acho que é o primeiro a ser oferecido por uma instituição de ensino teológico no Brasil. Arte, cultura e cosmovisão cristã. Esse curso vai acontecer no 2º semestre de 2018, e ele vai... um curso muito dinâmico, cada aula de uma maneira diferente. Então, nós vamos ter participando arquitetos, designers, pessoas da área da música, da dança, falando da importância da arte, da cultura cristã e a cosmovisão cristã. Então, vai ter também um embasamento teológico, né, que vem daquela linha do Francis Schaeffer, do Abraham Kuyper, Herman Dooyeweerd, né? Então, nós vamos estar ensinando sobre esse curso muito bom também. E tantos outros cursos que nós vamos ter depois. Tem capelania também, né? Militar, a capelania hospitalar. Nós tivemos a capelania hospitalar o ano passado, foi um sucesso. No finalzinho com o pastor Jefferson Cristianini da Primeira Igreja Batista, o curso foi excelente. A classe estava cheia, os alunos... a empolgação e a parte prática de estar indo no hospital, tudo. E agora há umas restrições por parte de coisas erradas que as pessoas... Igrejas muitas vezes saíram entrando em hospitais sem ter noção, né? Então tem é necessário o curso, o entendimento da capelania, seja em qualquer área. Então nós tivemos a capelania hospitalar e agora nós vamos ter a capelania militar. O capelão, né, o pastor Jarbas, de São Carlos, ele vai estar ministrando esse curso no primeiro semestre de 2018. Vai estar todas as informações no site do seminário, né?
E esse curso é voltado para quem pretende trabalhar e aconselhar e estar junto trabalhando, né, a corporação militar, né? É um curso também voltado para policiais, soldados que querem fazer também, cristãos. Esse curso de capelania. Vamos ter capelania estudantil. Essa, o pastor Francisco Jaildo, que é pastor capelão do Colégio Batista Brasileiro, ele vai estar dando esse curso, que é voltado para todos os membros de igreja, aqueles que têm interesse, que sentem essa vocação, esse chamado, para estar trabalhando junto com os alunos, com os estudantes, sejam da rede pública ou da rede privada. Há toda uma abordagem, uma metodologia adequada de como trabalhar, né? Porque quem trabalha com um estudante, não trabalha só com o estudante, trabalha com a família, né? Como poder servir de maneira correta a sociedade, né, nos fundamentos cristãos, bíblicos, né, e como alcançar, como trabalhar com esse ministério. Com todo o know-how, a experiência que o pastor Francisco tem, eu creio que esse curso vai ser de grande ajuda para quem tem interesse. Qual que é o site lá, pastor? Seminário Teológico Batista do Estado de São Paulo. É só você entrar lá, você vai ter todas as informações, todos os cursos, você tem como diretriz para matrículas. Como o pastor falou, o seminário fica lá nas dependências do Colégio Batista, em cima no Jardim Estoril, né, pastor? Qual que é a rua? É a Vivaldo Guimarães 980. Rua Vivaldo Guimarães 980. E o telefone é o 3234-8600. 32... Pode falar. 3234-8600. Liga lá e fala com o nosso secretário, Tiago, né? O atendimento, porque o curso é noturno, né? Então o atendimento é das 6h30, né? Até as 22h30 nós estamos lá atendendo. Então tá bom. Uma alegria recebê-lo, viu, pastor? Eu que agradeço. Todas as informações, isso realmente é de suma importância. E a minha expectativa de recebê-lo era justamente por todo esse conhecimento e por toda essa bagagem sua. Nós vamos, se Deus nos permitir, marcar um outro encontro para continuarmos falando sobre esses aspectos, porque ficaram algumas perguntas ainda aí que eu gostaria de colocar para o nosso querido ouvinte, né? Mas eu estou muito feliz pela sua participação, pela carga de conhecimento trazida ao programa, e espero realmente que tanto a tua igreja que você pastoreia, Igreja Batista ali no Jardim Bela Vista, como o Seminário Batista, o Seminário Teológico Batista, possa realmente prosperar com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, pastor? Considerações finais, assim, em poucas palavras. Bom, minhas palavras finais são de agradecimento, né? Para mim é uma alegria estar com você, realmente de coração alegria, porque não aquilo que eu tenho falado particular, né, diante aqui das câmeras, para poder dizer que a gente reconhece no pastor um homem de Deus, tem feito um trabalho sério, tudo, né? Deus continua abençoando o teu ministério, né? A seriedade que você tem com a obra de Deus, com as coisas de Deus, né? Que Deus realmente abençoe muito o teu ministério e essa amada igreja. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Fica na graça. A você um grande abraço. Logo, logo nós voltamos para mais um nosso programa Pastor Daniel Entrevista. Deus abençoe, em nome de Jesus.